Oi, gente. A aula de hoje é sistema nervoso, tá? É um sistema meio complexo, mas a gente vai parte por parte. Eu vou explicar slide por slide para voltando. Eu separo ele em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? No central eu tenho guardado lá dentro do crânio o encéfalo, tá? E a medula espinhal fica lá na coluna, que passa pelo forame vertebral, que eu tenho certeza que vocês lembram, né? Cérebro, tronco encefálico e cerebelo. Tá? O cérebro é dividido em telencéfalo e diencéfalo e o tronco encefálico é dividido em mesencéfalo, ponte, bulbo. E o sistema nervoso periférico, que pega a informação daqui, ó, e espalha para o restante do corpo. Esses aqui processam, esses aqui são os mensageiros, tá? Nervos, pares cranianos e espinhais, gânglios e terminações nervosas. Vamos salientar aqui que eu tenho nervos sensitivos e nervos motores, tá? Sensibilidade e que faz movimento, tá bom? E esse aqui está relacionado às vísceras, aos órgãos. Medula espinhal, tá? A medula ela passa dentro do forame vertebral, no canal vertebral, né? Ela pega todas as informações que são processadas aqui e levam para o restante do corpo, né? Essas pontinhas aqui são as raízes nervosas que se espalham e se ramificam. Então, se eu tenho um trauma aqui no pescoço, daqui para baixo eu não sinto nada. Se eu tiver um trauma aqui, daqui para baixo eu não sinto nada, porque a minha comunicação, ó, ela foi lesionada, foi lesada aqui, tá? Ela é uma área de integração, então ela tem mecanismos, né, que respondem a esses estímulos que a gente conhece como reflexo, tá? Pode ocorrer sem um pensamento consciente. Por exemplo, se eu estiver dormindo e numa posição toda torta, eu sonho que eu estou caindo do precipício. Meu corpo manda um estímulo, né? Aquela dor que está acontecendo naquele meu braço que está dormente, ele manda esse estímulo lá pro cérebro, eu vou ter que acordar essa mulher. Joga essa mulher do precipício para ela acordar. E aí a gente acorda. Tronco encefálico. Eu gosto muito dessas duas estruturas, que elas estão dentro lá, né, da caixa, mas elas são estruturas autônomas. Elas estão relacionadas, são neurônios, né, específicos relacionados a batimento cardíaco, a pressão, reflexo de salivação, tosse, espirro. Por isso que é importante, quando eu tenho, né, uma lesão em qualquer estrutura do tronco encefálico, tipo um AVC que pode afetar, né, o cérebro que manda comandos para essa estrutura pode ficar afetado. Às vezes o paciente para de engolir, às vezes o paciente não para de ter soluço, de repente uma lesão, um trauma, né, faz com que o paciente fique com soluço o tempo todo. Então, esses sintomas do paciente, esses sinais e sintomas do paciente pode mostrar que a gente tem algum tipo de lesão nessas estruturas. A ponte, ela faz junto com o bulbo a regulação do acordar e do dormir, tá? É uma formação de reticular, né? Uma formação como se fosse um canalzinho ali, e aí um acorda a gente, o outro bota a gente para dormir, tá? E o mesencéfalo tem neurônios relacionados à locomoção. Então, quando eu tenho, por exemplo, Parkinson, a gente sabe que a massa negra do mesencéfalo ela vai morrendo, ela vai se desfazendo, tá ok? Cerebelo ele é responsável pela não só pela manutenção da postura, mas pelo refinamento motor, né? É ele que faz a gente andar em linha reta, é ele que faz, por exemplo, a gente escrever, tocar um instrumento, ter uma habilidade de uma pintura. As crianças não têm o cerebelo formado, por isso que elas andam, caem muito, escrevem tudo de maneira terrível. E o cerebelo é a primeira estrutura é, que se abala com, com a bebida alcoólica, tá? Então, assim, é por isso que a gente sabe que a pessoa bebeu, porque os reflexos motores, né, estão
variados, estão atentados. O diencéfalo, tá? Ele é formado pelo tálamo e pelo hipotálamo, e aí ele pega todas as sensações do sistema nervoso e faz uma integração. O hipotálamo, ele tem umas funções muito boas relacionadas a um controle, né, do sono, da vigília, que é aquela sensação de cochilar. Você não dormiu ainda profundo, mas também não está acordado. Você acha que está vendo filme, mas na verdade está sonhando com filme. Então, nessa linha aí. Tá? As funções vegetativas, né, o teu estômago funcionando, o teu intestino funcionando, também estão relacionadas a isso. E vamos lembrar que ele também está relacionado ao controle hormonal, porque ele que controla e integra as funções da hipófise, que é a principal glândula do corpo, que eu sei que vocês sabem que fica lá na fossa hipofisária da célula túrcica. Né? Vocês acabaram de fazer uma prova de crânio, eu tenho certeza que está fresquinho na cabeça de vocês. A hipófise, a bendita aí, ó, né? Ela ajuda essa regulação, tá? Fica lá no esfenoide. E ela ela é pequenininha, tamanho do caroço de feijão, mas ela controla tudo. Ela controla todas as funções das outras glândulas, tá? Através de sensações hormonais. Quando a gente estiver lá em sistema endócrino, eu vou explicar isso para vocês. Adoro essa foto, que foto linda. O córtex cerebral, tá? Ele é separado em lobos. Vê aí a cor, né? Ó, lobo frontal, parietal, occipital, temporal, cerebelo, tá? A ponte, o bulbo e o mesencéfalo aqui, ó. E essas áreas aqui, né? Essa massa que a gente chama de massa cinza, é porque tem uma informação muito superficial, né? Muito rápida de troca do cérebro, né, com tudo que chega, então fica mais escuro, esses neurônios são mais escuros, tá bom? E aí a gente separa, né, o frontal ele tem planejamento consciente, controle motor, o temporal está muito relacionado à memória e à audição, o lobo parietal é o sentido corporal e espacial, e o occipital direciona a visão, tá bom? Neurônio, né? São as células que são em células integrativas, né? Elas conduzem todas as informações, tá? Do corpo, elas conduzem tudo. Tudo que é produzido no cérebro, em todas as partes do corpo, a gente tem neurônio, tá? Neurônio de cada parte tem seu neurônio específico. É dito, né, na ciência que a gente nasce com o número de neurônios e conforme eles morrem, eles não voltam mais, eles não se regeneram. Há pouco tempo atrás, tem mais ou menos uns 2 anos, numa revista científica, saiu uma pesquisa que tem um pequeno campo do cérebro que produz neurônio, mas isso ainda é uma pesquisa. E eu só tô falando isso porque saiu numa revista científica, tá? Porque se fosse achismo, eu não espalho fake news. Quero que vocês olhem, tá bem? Essa aqui, ó, é uma bainha de mielina, né? Que ela é responsável, a perda dela, o Alzheimer, é a perda dessa bainha de mielina. Então, a gente vai perdendo memória, a gente vai perdendo a capacidade de transitar as informações pelo corpo, pelos neurônios. Esses dendritos, né? Que tem aqui, eles se ligam aos outros neurônios para poder manter essas informações, né? E esse aqui, ó, o axônio, né? Que é esse cabinho aqui, ele é coberto por essa bainha de mielina e faz essas informações seguirem. Eu vou aconselhar vocês, para vocês entenderem bem o que é essa bainha de mielina, ver o Óleo de Lorenzo, tá? Eu não sei se eu já passei esse filme para vocês verem lá em psicologia, mas se eu não passei, vão ver o Óleo de Lorenzo. O sistema nervoso periférico é constituído por nervos, glândulos e funções. Sua função é pegar o sistema nervoso central que está lá no crânio e fazer todas as informações processadas ali transitar, tanto para a ida quanto para a volta. Tá? No nervos espinhais, que é aquele que passa na coluna, são 31 nervos, tá? Eu sei que a gente tem 33 vértebras, que eu também sei que vocês sabem. Mas são 31 pares, porque eu não tenho raiz nervosa, nervos espinhais na coluna toda. Esses nervos espinhais vão até a altura de L2,
tá? Eles estão muito relacionados a funções de sensibilidade motora, tá? Relacionados à sensação, tá? Então, são 8 pares cervicais, 12 dorsais, que é o torácico, 5 pares lombares, 5 sacrais e um par coxígeo. E esses são os 12 pares de nervos cranianos. Eles têm nome e número, tá bom? Tem funções sensoriais e motoras, muito mais sensoriais do que motoras, tá? É olfativo, né? O olfato, claro, óptico, oculomotor para mexer os olhos, o troclear, o trigêmeo que inerva a face, o abducente, o facial, o vestíbulo coclear, que é o ouvido, o glossofaríngeo, que é a língua, o nervo vago, que inerva todas as vísceras torácicas e abdominais, o espinhal acessório, o hipoglosso também, que é língua, tá? E aí a gente vai dividir de maneira funcional, tá? Lembra que eu dividi de maneira anatômica lá no início? E agora eu vou dividir funcional. Sistema nervoso somático e visceral. É muito fácil, ó. Via aferente e via eferente. A via aferente, ela leva a informação até o cérebro, a eferente traz a resposta até o órgão. O somático, todas as partes do somático, é as partes que fazem a gente se comunicar com o mundo, da gente interagir, de sentir, de amar, de sentir calor, de sentir frio, de falar, de conversar, de gritar. É o que faz eu interagir com o meio que eu vivo. Já o sistema nervoso visceral, ele é o sistema nervoso que controla meus órgãos. Se você não mandar o seu coração bater, ele vai continuar batendo. Você não fala pro meu estômago, ó, ronca aí. Ele não ronca só porque você quer, né? Então, assim, ele controla de maneira autônoma. Por isso que a gente chama ele de SNA, Sistema Nervoso Autônomo. E aí ele tem 2 vias, simpática e parasimpática. A parasimpática está em ação quando está tudo normal, a gente está em homeostase. O que é homeostase, Viviane? Homeostase é quando o meu corpo está em funcionamento normal. E simpático quando eu estou em estresse. Os livros de anatomia e fisiologia eles falam de uma frase bem típica: luta ou fuga. Eu estou estressada, eu estou nervosa, estou com dor, estou numa situação extrema. Aí, por exemplo, tomei um susto, sudorese, taquicardia, dispneia, eu estou alterada, né? Como a gente fala na enfermagem, estou descompensada. Eu estou com a minha inervação simpática funcionando. Tá? E aí o sistema nervoso simpático ele vai predominar na parte de esforço, tá bom? Vamos falar de meninge, né? Meninge são as lâminas de tecido conjuntivo que envolve o encéfalo e a medula espinhal. São 3, tá bom? São 3. Dura mater, aracnoide, pia mater, lá no cérebro. Quando eu tenho meningite, eu tenho inflamação na meninge. É ela que me dá a sensação de dor de cabeça, tá? E aí eu tenho um líquido, né? Que circula aqui, né? Porque ela tem esse nome aracnoide, porque ela parece uma teia de aranha. Então ela faz as informações daqui circular até aqui. Esse líquido nutre a meninge, mantém a meninge, mantém as informações circulando, tá? E amortece a meninge, tá? E no cérebro também, a meninge, ela tem umas células que a gente chama, elas fazem uma barreira hematocefálica. Nem tudo que eu consumo chega até o cérebro, tá bom? Sistema límbico. Sistema límbico é um sistema que as pessoas quase não falam, mas eu acho mega importante falar que ele tá ali próximo ali do hipotálamo e do tálamo, tá? Alguns neurônios que são responsáveis por ligações químicas, que a gente vai falar de emoção, vontade de chorar, apetite sexual, libido, preferências, amor, paixão, tá? A paixão está muito relacionada ao sistema límbico. Hoje você tá ali apaixonada pelo boy, né? Tá ali apaixonada pela garota e no dia seguinte, fala assim, o que que eu fiz da minha vida? Acabou a paixão. O sistema límbico já decidiu que acabou, ele pode ir embora, tá bom?
essas sensações, né, relacionadas ao emocional estão relacionadas ao sistema límbico. É um sistema que ainda é muito estudado, porque o comportamento emocional das pessoas ainda é uma charada, né? O sistema integumentar, eu vou falar um pouquinho aqui, mas a gente vai ver de outra maneira. Então, o sistema integumentar, ele tem uma relação direta com o sistema nervoso, porque ele recebe, né, essas informações e também transmite as sensações. Pele, né, glândulas, então quando, por exemplo, estou muito nervosa, eu transpiro muito, dependendo do que a gente recebe de estímulo, né, a gente vai ter uma resposta, tá bom? Esse conceito do sistema sensorial é justamente sobre isso, sobre você sentir o olfato, o tato, a visão, o paladar. Isso tudo faz você se comunicar com o mundo. Por isso que ele está atrelado, não é o mesmo sistema, mas está atrelado ao sistema nervoso. Ele é uma integração com o mundo que eu vivo. Imagina se você não tivesse olfato, não tivesse visão, como é que seria a sua relação no mundo?